Olá, meu nome é Guilherme do Bristop e esse daqui é o canal História Fora de Foco, onde normalmente eu falo sobre história. Eu quero hoje fazer um vídeo um pouco diferente aqui com você, que é o seguinte. Se você nasceu até ali a metade da década de 90, eu tenho certeza que você já viu esse filme na sessão da tarde. Terça, prepare-se para um desafio alucinante com Karate Kid, a hora da verdade. E mesmo que você tenha nascido depois, você com certeza já viu ele ali em outros lugares. E reassistindo esse filme recentemente, eu notei que ele tem vários detalhes históricos que são muito legais, mas que por vezes acabam passando desapercebidos pra gente, porém eles deixam o filme muito mais interessante. Esse filme sobre o qual eu quero falar aqui pra você nesse vídeo se chama Karate Kid, ou ainda A hora da verdade. Então, antes de começar, eu quero lembrar uma coisa só, que é o seguinte, o filme se passa em 1984. Eu digo isso não só porque quando a gente vai analisar filmes ou obras de arte ou obras culturais, a gente tem que sempre analisar pensando a época em que elas foram ali produzidas, mas também para lembrar que os anos 80, como um pedacinho dos anos 90, foram essa época bizarra, como o próprio filme já mostra, em que não era obrigatório usar cinto de segurança ou ter retrovisores do lado direito do carro, ou, de novo, como o próprio filme brinca, até nem precisava de carteira de motorista para dirigir. Saber dirigir? Sim, mas é claro. Não, eu não sei, eu não sou muito bom. Eu também não sei. Mas acontece que eu não tenho carteira. Nem eu também. Mas tá, voltando aqui para os detalhes sobre os quais eu quero falar para você. Um dos detalhes importantes é esse daqui. Quando o Daniel-san ele vai ali procurar um lugar para treinar karatê e encontra a academia Cobra Kai. Lá ele vê o John Kreese treinando as pessoas e quando ele está passando ali e vendo quadros do John Kreese, tem esse detalhe aqui que é bem interessante, que é aquele detalhe que mostra que ele lutou na Guerra do Vietnã. Por que é tão importante assim para a nossa história ele ter lutado na Guerra do Vietnã? Pelo seguinte, primeiro, se eu falei que era importante que o filme se passa em 84, quero lembrar você que a Guerra do Vietnã terminou em 75, portanto, terminou ali 9 anos antes do filme se passar. Se esse filme se passasse hoje em dia, em 2021, a Guerra do Vietnã teria acontecido em 2012, algo ainda bastante recente, né? Só que, vale lembrar, a Guerra do Vietnã tem um detalhe bastante interessante, ainda mais quando a gente contrapõe ela com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, quem lutou nela foi a grande geração, foram heróis que derrotaram o nazismo. Era um vilão muito bem delimitado, uma luta do bem contra o mal, que o bem venceu. Já quando a gente vem aqui para a Guerra do Vietnã, é mais complicado. Não tem um inimigo tão bem delimitado, não era todo mundo que queria que os Estados Unidos lutasse essa guerra, não é tão bem delimitado se ele ganhou ou perdeu, muitas pessoas defendem que eles perderam essa guerra. Portanto, quem lutou nessa guerra, lutou numa guerra indesejada, contra um inimigo meio que desconhecido, e ainda assim foi uma guerra que você perdeu. Tanto que, enquanto os que lutaram na Segunda Guerra Mundial são os grandes heróis, muitas vezes quem lutou na Guerra do Vietnã são meio que párias da sociedade. Eu digo párias porque tem um filme que mostra isso muito bem, que é o Rambo. A história do primeiro filme, do primeiro Rambo, é esse veterano da Guerra do Vietnã, meio desajustado, que ainda está muito traumatizado com o que viu, voltando para os Estados Unidos, mas ninguém aceita ele porque ele é muito mal visto e ele é praticamente expulso de uma cidade. Portanto, conforme o filme aqui, Karate Kid, vai passando, vai sendo construído o John Kreese e o Cobra Kai como um vilão, e ele ter lutado a Guerra do Vietnã faz parte disso. Outro detalhe interessante é esse daqui. Quando o Daniel-san vai visitar ali o Miyagi, encontra ele vestido com um uniforme militar, só que da Segunda Guerra Mundial. E tudo que eu falei sobre a Segunda Guerra Mundial serve aqui. Era uma guerra em que quem lutou nela foram heróis, tinha um inimigo delimitado. Portanto, se de um lado você vai ter o vilão, o John Kreese, que é quem lutou na Guerra do Vietnã, do outro lado você tem o herói, o Miyagi, que é quem acabou ali nesse momento, né, lutando na Segunda Guerra Mundial. Portanto, o herói e o vilão, ou ainda, o mestre do herói e o mestre do vilão. Só que essa cena continua. Essa cena a gente vê o Miyagi bebendo, o Miyagi triste, e é revelado porque ele está triste porque muito tempo atrás a esposa e o filho dele morreram.
E aí continua até essa cena aqui, talvez a cena mais importante do filme nesses detalhes históricos, quando Daniel San lê essa carta. Lamentamos informá-lo que no dia 2 de novembro de 1944, no centro de refugiados de Manzanar, sua esposa e filho recém-nascido morreram devido a complicações decorrentes do parto. Nessa carta é revelado que não só a filha e a esposa dele, o filho e a esposa morreram, mas morreram em Manzanar. O que é Manzanar? Com certeza esse é um detalhe que passou desapercebido quando você viu o filme. Porém, Manzanar é um campo de concentração nos Estados Unidos para onde eram enviados os japoneses e descendentes de japoneses. Afinal, na Segunda Guerra Mundial também se lutou contra o Japão. Os descendentes deles então foram realocados nesses campos de concentração. E pode parecer meio estranho, mas sim, existiram campos de concentração fora da Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil. Mas isso aqui é um assunto para outro vídeo. E essa cena, enfim, é complementada nesse momento, quando o Daniel está mexendo ali nas coisas do Miyagi e vê que ele tem várias medalhas, dentre elas a medalha de honra dos Estados Unidos, que é uma das maiores honrarias que você pode receber quando você luta ali numa guerra. Recebe, inclusive, diretamente das mãos do Congresso ou do presidente. Significa que você se sacrificou pelo país, passou em situações de alto risco e quase morte, e você foi um herói. Isso deixa tudo ainda mais complicado e interessante pra gente. Afinal, Miyagi lutou pelo seu país, ele se sacrificou, ele passou por situações de quase morte. Inclusive, ele depois em Cobra Kai, quando mostram o túmulo do Miyagi, mostram pra gente que ele lutou no batalhão 442, um batalhão de descendentes de japoneses bastante heróico ali durante a Segunda Guerra Mundial. Só que, enquanto ele estava se sacrificando pelo país, os Estados Unidos mandaram a esposa dele grávida para um campo de concentração, onde ela morreu e perdeu ali o bebê. E voltando para o seu país depois de ter lutado, se sacrificado e quase morrido por ele, o que o Miyagi recebe? Um monte de medalhas, um monte de honrarias, mas para ele pouco adianta isso, que ficam jogadas ali numa caixa. O que ele com certeza queria era ter a esposa e o filho dele. Esses detalhes são coisas muito legais do filme, mas que são só detalhes que por vezes passam desapercebidos, que a gente não nota, mas que deixam o filme muito mais interessante e até muito mais profundo, que deixam aqueles personagens muito mais bem construídos, digamos assim. Mas que a gente não nota. Só que esse vídeo está aqui para fazer com que você note que Miyagi é construído como um herói que se sacrificou e perdeu tudo. John Kreese é mostrado como um vilão que lutou numa guerra que não era assim tão bem vista na época. E isso acaba deixando o filme muito mais preto no branco. Você tem vilões bem delimitados e heróis bem delimitados. Diferente da continuação, que é Cobra Kai, em que você tem personagens com tons de cinza. Não existem heróis e não existem vilões, porque não existem heróis nem vilões na vida real. Ou ao menos não deveriam existir. Mas bem, esse daqui foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. É um vídeo um pouco diferente do que eu faço normalmente aqui no canal, mas eu espero que você tenha gostado porque eu gostei também. Se você gostou, conta aqui nos comentários para mim, ou ainda, se você quer que eu faça mais vídeos assim, diz aqui nos comentários que tipo de filme você quer me ver mostrando esses detalhes que por vezes existem, mas a gente deixa passar. Quem sabe eu acabo não fazendo outros. De resto, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito e se você gostou, compartilhar e mostrar para os seus amigos. De resto, nós nos vemos na próxima semana, no nosso próximo vídeo. Um abraço.